a gente percebe que toda essa questão ligada à metodologia, que Paulo Freire dava muito importante à forma de ensinar. Dizia que, sim, a forma de ensinar é também um conteúdo, porque ela demonstra os nossos princípios e valores também, do jeito mesmo de ensinar e aprender. Mas ele tem, assim, na época, o surgimento das ciências da educação, que vieram desde década de 20 e 30 no mundo e no Brasil, que é a sociologia da educação, a psicologia da educação, as ciências sociais, e ele, aqui onde estão as bibliotecas do Paulo Freire, da época dele e da época no Brasil, para exílio, depois do exílio também, mostra o quanto Paulo Freire lia e concebia a sua formação também a partir de um referencial muito grande de educadores, filósofos, sociólogos, psicólogos, né? E toda essa metodologia, ela vem de um esforço pessoal e coletivo, mas pessoal dele, de trabalhar, conceber a sua teoria de conhecimento a partir de bases científicas e filosóficas, né? Quer dizer, eu acho que Paulo Freire era muito rigoroso nisso. E cada coisa tem um sentido. Ele era... As palavras para ele tinham um peso, né? Não escrevia qualquer coisa, consultava antes um dicionário quando achava, interrompia a escrita, que ele escrevia à mão, né? Então, acompanhando nesses 23 anos que eu tive a oportunidade de acompanhar a trajetória de Paulo Freire, a gente percebe o quanto ele é rigoroso e exigente. A pedagogia da docência é um projeto grande e exigente, né? Exigente nesse sentido. E ele inventa as palavras, como docência, né? Chama o ciclo do conhecimento de ciclo gnosiológico, reação do papel do sujeito nesse processo do conhecimento, né? E aí, então, ele fala da indicotomizabilidade, se pudéssemos dizer isso. São indicotomizáveis esses dois momentos do ciclo gnosiológico, diz ele. Quais são? O primeiro é o momento da produção de um novo conhecimento, e o segundo, o daquele em que o conhecimento produzido é conhecido e refletido. O momento da criação, o momento da reflexão, do significado. Isso se traduz no método, por exemplo, pega a palavra geradora salário. Salário tem um significado, ele é fruto da remuneração de um trabalho, digamos, né? Então, esse é o significado, mas qual é o sentido? O sentido a gente busca, a gente descobre a partir de uma mediação dessa palavra geradora, salário, que tem um sentido social, econômico, importantíssimo. Então, precisa desdobrar, refletir sobre essa palavra, descobrir o que ela esconde, que não revela inicialmente, né? Que é o modo de produção, que é o modo de produção da nossa existência nesse planeta, né? Então, ele quer mostrar o quanto a criação, que é o momento do significado, está relacionado com a reflexão sobre a produção do que conhecemos, que é o sentido. Daí a ideia de ensinar e aprender com sentido, porque o ciclo gnosiológico exige que estejam articulados um com o outro. Um não pode ficar na educação bancária, fica-se no primeiro, só na assimilação do conhecimento, da pura assimilação, como disse, né? E não se vê esse contexto histórico, político, que Paulo Freire sempre dizia: o conhecimento não é neutro, né? A educação não é neutra. E eu disse que ele se baseia em autores. Quero trazer aqui um livro que é pouco conhecido, Los Princípios da Ciência, que Paulo Freire cita em 1965 já, um dos primeiros livros publicados também fora do Brasil, antes da Educação com Prática da Liberdade, que é a Extensão ou Comunicação,
né? Ele trabalhou muito com esse conceito de extensão, criticando como extensionista. Ele exatamente cita em espanhol, porque ele comprou esse livro lá, no Chile, foi exilado a partir de 64, né? O que avança nessa questão do conhecimento e da teoria da ciência Eduardo Nicol, né? Ele fala nesse livro, citado por Paulo Freire e analisado, ele cita várias vezes nesse livro Extensão e Comunicação, que o conhecimento tem 4 dimensões. Tem uma primeira dimensão que é histórica, um contexto onde se dá essa produção desse conhecimento. Segundo, gnosiológico, isto é, existe uma teoria por trás de cada concepção do conhecimento. Terceiro, uma dimensão lógica, quer dizer, tem regras, tem começo, meio e fim o conhecimento, tem uma estrutura. E, finalmente, dialógica, a dimensão dialógica, que é o que o Eduardo Nicol chama-se o momento chave da construção do conhecimento, porque é o momento do reconhecimento do saber. Quer dizer, normalmente se fica só nos primeiras dimensões, histórica, gnoseológica e lógica. E Eduardo Nicol, né, que é referendado por Paulo Freire, citando, referendando a sua própria concepção também de teoria do conhecimento, essa dimensão dialógica. Quer dizer, não basta a gente produzir ciência. Uma nova descoberta, por exemplo, eu posso fazer uma nova descoberta, mas para que ela tenha valor científico, eu preciso que uma comunidade de cientistas valide aquilo e reconheça também. Não adianta eu sozinho descobrir algo se ninguém mais entende ou se ninguém mais reconhece aquilo como válido, como verdadeiro. Então, o diálogo credencia o meu saber também na hora que eu crio, que eu produzo conhecimento. Essa é a conclusão que chega a Paulo Freire a partir do livro do Eduardo Nicol, Los Princípios de la Ciência. Então, daí a importância, então, de nós socializarmos como docentes também, o nosso conhecimento, porque precisamos ter certeza de que aquilo que estamos pensando é correto, né? E, para isso, precisamos da validade desse conhecimento. E validade é social, é dada pelo sujeito social, não só por minha própria compreensão, como sujeito individual. É isso que eu chamaria de construtivismo crítico freiriano, não é? Quer dizer, então, o que se vê na obra de Paulo Freire é uma coisa admirável, que se vê em poucos autores. É uma coerência, não por teimosia, mas por compromisso histórico e existencial com a verdade, com o pensar certo, como dizia o Paulo Freire. Uma coerência entre teoria e prática, né, entre vida e obra. Existe uma harmonia, não estática, uma harmonia dinâmica que vai quase que em espiral, né, compondo um conjunto harmonioso de uma obra que começa desde os primeiros escritos de Paulo Freire até seu último livro, Pedagogia da Autonomia. Então, é uma coerência ética, política, uma firmeza ideológica muito demonstrada por todos os que leem a obra de Paulo Freire, né? E por isso que esse conceito, por exemplo, tem também implicações no currículo, na avaliação, né? Na visão, né? Porque ele representa uma visão de mundo e uma visão da própria educação. Ao assumir a Secretaria de Educação em São Paulo, Secretaria Municipal, em 1989, ele nos falava de que era preciso inverter as prioridades, quase que querendo retomar o sonho, ou retomando mesmo o sonho, interrompido em 1964, de uma educação popular como política pública, como ele fez com o Programa Nacional de Alfabetização, 63, 64, e dizia ele, inverter as prioridades, a partir das necessidades de uma mudança da cara da escola, né?
queria mudar a cara da escola. Significa, primeiro, né, claro, equipar as escolas, porque encontramos as escolas muito pouco equipadas, né? Melhorar as instalações físicas, mas, sobretudo, melhorar a reorientação curricular, a formação dos professores, de todos os trabalhadores da educação, diretores, professores, vigias, merendeiras, faxineiras, todos, né, que compõem um conjunto na escola. Buscar uma nova qualidade através de relações novas. Dizia ele que não é só palmos de saber sistematizado que temos que aprender, é preciso também aprender e criar laços de solidariedade entre as pessoas, portanto, realizar em diálogo a ação educativa e a produção do conhecimento. Então, acho que foram ensinamentos muito importantes deixados por Paulo Freire na sua experiência de vida. E o próprio grande projeto de formação dos educadores da Prefeitura de São Paulo, na época, que foi o projeto da interdisciplinaridade, ele vinha já discutindo nos anos anteriores, de 87, 88, com um grupo de educadores lá na Unicamp, né, entre eles o Rubem Alves, o Carlos Brandão e outros, em torno da questão da interdisciplinaridade. E era um grupo de um projeto de educação popular, não, informal, não era exatamente um grupo ligado a uma questão de política pública, mas isso virou uma política pública no momento que Paulo Freire começou experimentando, primeiro em 10 escolas, depois estendendo a interdisciplinaridade como política pública da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Bem, essa interdisciplinaridade era esse compartilhamento de saberes de que eu falei antes, da necessidade do trabalho coletivo e da articulação entre vivência, escola, comunidade, né, trabalho solidário, né, que é o que ele propõe ao definir esse neologismo de docência. Portanto, tem, sim, uma incidência sobre a avaliação, sobre o currículo, esse conceito de docência. Vejam que ele é um conceito, então, um pouco mais amplo do que simplesmente relacionado à formação do educador. Eu disse que é um projeto exigente a docência, né? Porque coloca em questão os paradigmas da educação atuais, centrados, sobretudo, numa cultura da testagem, quer dizer, como é possível a gente trabalhar na escola apenas preparando as crianças, jovens, adultos, para responderem a testes? É esse o trabalho da gente? Não é ser professor, professora, apenas para buscar, ensinar dicas para ganhar uma nota melhor no teste? Porque toda a concepção da educação está em cima de uma visão muito... uma visão do ser humano que precisa vencer o outro, né? Está acima do outro, se projetar acima dos outros, e não se comunicar com o outro, numa relação dialógica, convivial entre os seres humanos. É apenas vencer. E onde há vencedores, há também vencidos, né? Então, ele coloca em questão essa colonização do currículo feita por um conceito de avaliação que se reduz a puro teste. E a gente sabe que essa concepção de avaliação não melhorou em nada a qualidade da educação em lugar algum, né? Ao contrário, piorou. E no caso da educação de jovens e adultos, me parece que isso houve muito retrocesso nas últimas décadas nisso, no mundo, não é só no Brasil, não. Em Ação Cultural para a Liberdade, página 26, ele fala da avaliação, embora ele não tenha escrito nenhum livro de avaliação, de currículo específico sobre isso, a avaliação e currículo aparecem praticamente em toda a sua obra. Então, nesse livro, Ação Cultural para a Liberdade, lá no começo, que eu já citei, página 26, ele fala: a avaliação como um processo educativo
que se dá num encontro intersubjetivo, um encontro de sujeitos mediados pelo conhecimento, destacando a dimensão dialógica do conhecimento. Veja como esse conceito de dodicência que aparece no último livro aparece também no primeiro, nos primeiros que ele colocou. Por que o educando, então, precisa participar da sua avaliação? Porque ele é o principal interessado, né? A avaliação deve ser feita em benefício dele, não para puni-lo, né? A gente avalia a prática da gente, a prática de construção do conhecimento, por aquilo que a gente quer atingir. Se a gente não alcança, a gente tem que trabalhar para alcançar. E para alcançar, eu não posso ser punido porque eu errei, ou porque não conheci isso ou aquilo, porque o erro faz parte da produção da ciência. Não é algo fora do caminho da construção do conhecimento. Então, temos que valorizar também o erro, e não só os acertos, né? Já em Pedagogia da Autonomia, ele retoma, na página 71, 72, praticamente as mesmas ideias. O ideal é que, cedo ou tarde, se invente uma forma pela qual os educandos possam participar da avaliação. É que o trabalho do professor é o trabalho do professor com os alunos. Ele coloca em letra maiúscula, com. E não do professor consigo mesmo. É com os alunos. E logo no final do livro, páginas 130 e 131, ele diz: a questão que se coloca a nós, enquanto professores e alunos críticos e amorosos da liberdade, não é, naturalmente, ficar contra a avaliação, de resto necessária, mas resistir aos métodos silenciadores com que ela vem sendo, às vezes, realizada. Então, a avaliação não pode ser punitiva, tem que ser formativa, né? Acho que mais do que nunca, hoje, precisamos ficar atentos, cuidadosos, né? Cuidar um pouco mais dessas relações, né? Diz ele na página 47 da Pedagogia da Autonomia: quando entro em uma sala de aula, devo estar sendo um ser aberto a indagações, à curiosidade, às perguntas dos alunos, às suas inibições. Um ser crítico e inquiridor, inquieto em face da tarefa que tenho, a de ensinar, e não a de transferir conhecimentos. É a essência da docência. Eu lembro que, em 1980, quando o Paulo chegou ao Brasil, eu tive a oportunidade de assisti-lo numa grande reunião que se fez em Belo Horizonte, com muitos professores, né? Uma conferência de Paulo, assim, muito forte, né? E destaco uma fala. Paulo falava de esperança, de sonho, né? E, em certo momento, ele termina a fala, né, com uma visão de que nós tínhamos que nos lançar à luta, ao sonho, né, dessa educação emancipadora, transformadora, dizendo, ele dizia, temo por aqueles e aquelas que pararem com a sua capacidade de sonhar. Aqueles e aquelas que, em lugar de visitar de vez em quando o amanhã, o futuro, se atrelam a um passado de exploração e de rotina. Chamava atenção para a necessidade do sonho, né? Falava da beleza, da boniteza de ser professor, né? Dizendo que a realidade, muitas vezes, é bem diferente do sonho. A gente não sonha para reproduzir a rotina e a exploração. A gente sonha para superar a rotina e a exploração.
Mas as condições são muito diferentes. Há desafios a enfrentar. E eu lembro que quando estava na secretaria, discutíamos o conceito de ser professor. O que é ensinar? Vem do latim, insignare, que significa marcar com um sinal, significa indicar um caminho, criar um sentido, uma direção, né? Intervir na vida como sujeitos, né? Intervir, colocar. Toda a educação é diretiva, indicar caminho, não autoritário necessariamente, claro, né? Numa visão emancipadora, deve ser exatamente o contrário de qualquer autoritarismo que Paulo Freire sempre combateu. Mas é indicar um caminho, construir um caminho, construir sentido para o que conhecemos. Nisso, o educador também, às vezes, pode desequilibrar, duvidar, suspeitar, tomar partido, estar presente no mundo, posicionar-se. Não podemos nos omitir. Porque educar é também conscientizar, é também desalienar, ou desfetichizar, digamos, tirar os fetiches, né? Tirar os mitos que ainda tem na educação, na sociedade. Né? Educar é, ao mesmo tempo, reproduzir ou transformar. Repetir servilmente o que já foi. Optar pela segurança do conformismo, daquilo que Paulo Freire chama aí de rotina. Ou, ao contrário, fazer frente ao estabelecido, ao instituído, para instituir outra coisa, correr o risco da aventura, eu diria, querer que o passado configure o nosso futuro, ou partir dele para construir outra coisa. Nesse sentido, a partir do que Paulo Freire nos falou naquela bela palestra lá de Belo Horizonte, eu concluiria dizendo que ser professor é um privilégio. Paulo Freire entendia que o professor é insubstituível no processo de humanização. Podemos concluir dizendo: não podemos ver um futuro possível, não podemos imaginar um futuro sem a tarefa, sem o trabalho do discente, do professor. Obrigado por hoje é só. Sabe como é e como deve ser o educador que bem ensina ao aprender. Todo educador é ser de criação, e quem aprende, aprende e reinventa a lição.